focar. É só apertar na minha imagem, tá? Onde eu tô que vai focar, ok? Tá gravando. Então, tá gravando aí, tá beleza? Então a seguinte definição, né? Sejam f uma função P um ponto de acumulação do domínio de F, e você sabe o que é que significa P ser um ponto de acumulação do domínio de F? É que eu posso me aproximar de P por dentro do domínio da função e L o número real. E aí me aproximar aqui está preciso no seguinte sentido, é que dado delta maior do que zero, existe um x no domínio de F, tal que a distância de x a P é menor do que delta e x é diferente de P. Ou seja, toda vizinhança aberta e estrita de P contém um ponto do domínio de F. E L o número real. Nós dizemos que L é, né, limite, tá? É limite de f de x com x tendendo a P, quando para cada epsilon positivo existe delta também positivo, tal que x no domínio da F, e x menos P menor do que delta, maior do que zero, isto é, x diferente de P e a distância de x a P ser menor do que delta, isso é condição suficiente para que f de x menos L em módulo seja menor do que epsilon, tá? Então, essa é a definição. Aí nós vimos que a partir desta... Primeiro que essa definição era captura, tá? Só que ela é formal, dá para se trabalhar, e ela era uma formalização matemática do que você tem como ideia intuitiva do limite, portanto ela captura essa ideia intuitiva do limite, tá? De que x tendendo a P implica f de x, né? De que x próximo de P, f de x está próximo de L ou é igual a L, tá? Só que dá para... ela é matematicamente manipulável e você prova várias proposições, inclusive a primeira é que o limite é único, né? Se L e M são, segundo essa definição, limites de f de x com x tendendo a P, então L é igual a M. E tem as propriedades operatórias. As propriedades operatórias, limite da soma é a soma dos limites, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, daí sai que o limite da diferença é a diferença dos limites, porque f menos g é f mais a constante menos 1 vezes g, tá certo? Ou seja, as propriedades operatórias, elas validam a manipulação intuitiva que você faz no limite, tá certo? E aí tem outras propriedades que te permitem calcular limite de forma indireta, sem usar a definição, entre as quais está essa daqui, que é a que nós vamos aplicar hoje em boa parte da aula, que diz essencialmente o seguinte: se duas funções fg coincidem numa vizinhança estrita de um ponto P, vizinhança aberta estrita de um ponto P,
E uma delas tem limite em P, a outra também tem, e os limites são iguais, certo? É a seguinte proposição, vou colocar aqui, proposição, diz o seguinte: sejam f e g funções delta um número real positivo e L um número real. Tá? As considerações, as hipóteses são sobre duas funções, um delta positivo e L real. Se, primeiro, olha as hipóteses, tá? F e G estão definidas no intervalo P menos delta, P mais delta, menos o P. Veja que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma vizinhança aberta, estrita de P, tá? É um intervalo, é uma vizinhança de centro P e raio delta, tá? Vizinhança estrita. Segundo, e está definida significa o quê? Que esse conjunto está contido no domínio da função. Isto é, existe f de x para todo x que está a uma distância de P menor do que delta e que é diferente de P. Segundo, as duas coincidem nessa vizinhança, ou seja, f de x é igual a g de x, qualquer que seja, eu vou usar o símbolo aqui, tá? Para agilizar, qualquer que seja x pertencente a P menos delta, P mais delta, menos P. E o L é o limite de g de x com x tendendo a P. Se L é o limite g de x com x tendendo a P, então a conclusão que você chega é o seguinte, é que então, aí eu vou botar a conclusão aqui, o L também é o limite de f de x com x tendendo a P. Então é essa a proposição. A demonstração está nas notas, tá? Eu não vou dar a demonstração aqui para vocês. O que eu quero é usar. Quero hoje fazer conta de limite usando esta proposição. Veja que ela é bem intuitiva, tá? Ela é bem intuitiva. Porque, olha, o que significa, por exemplo, o que significa o limite de g de x com x tendendo a PCL, graficamente, em termos de gráfico? Olha, significa o seguinte, está aqui a reta, está aqui o P, admita que o gráfico, o eixo das ordenadas esteja aqui. Então você tem o P, o L, vou supor o P, o L positivo, tá? O P também positivo, sem perda de generalidade, não precisa ser assim, mas só para esboçar o gráfico. Olha, esse ponto aqui não necessariamente está no gráfico da função f. Porque para eu calcular o limite de f de x com x tendendo a P, P não precisa pertencer ao domínio da função. Mas eu sei o seguinte, para todo x que eu pegar, você tem essa altura aqui, que é o f de x, vamos fazer as considerações respeito a g. Você tem essa altura aqui, que é g de x, e você tem que o limite com x tendendo a P de g de x é L. Isso significa que quando x
está próximo de P. Quanto mais próximo de P o x estiver, mais próximo desse tamanho aqui, esse segmento estará. De modo que os pontos do gráfico da função, tá? Os pontos do gráfico da função se aproximam desse ponto aqui. Então, o gráfico da função g, não importa como seja o gráfico da função g, eu tenho isso aqui, ó. Eles vão para cá. Essa é a implicação do limite de g de x com x tendendo a p CL, tanto por um lado quanto pelo outro. Vocês entendem isso aí? Porque esse comprimento aqui tem limite a quanto? Tem limite L. Então significa que esse segmento aqui tem como limite esse segmento. Tá? Isso eu estou usando a hipótese que L é o limite de g de x com x tendendo a p. Mas esta proposição, ela tem outras hipóteses. Quais são? As duas funções estão definidas nessa vizinhança aberta de P, que é a vizinhança P menos delta, P mais delta. Então, se você considerar essa vizinhança aqui P mais delta, P menos delta, na vizinhança estrita de P, as duas funções elas estão definidas. As duas funções estão definidas, quer dizer, esses dois intervalos aqui estão contidos nos domínios das duas funções. Mas tem mais uma coisa, é que as duas funções coincidem nessa vizinhança aberta, estrita de P. Então, se você fizer um levantamento aqui, tá? Levantar aqui, ó. O que é que isso significa? Significa o seguinte: não importa, isso aqui é o gráfico da G, e não importa como é o comportamento do gráfico de F distante desse ponto. O que importa é que eu venho com o gráfico da F aqui, ele pode fazer o que quiser, mas quando chega aqui, ele coincide com o gráfico da G, tanto por um lado quanto pelo outro. E aí não tem jeito, o limite da F em P tem que ser o limite da G em P, vocês entenderam? Não tem outra saída, tá? Isso é um apelo geométrico para você ver a veracidade, conseguir a veracidade. É uma coisa intuitiva, tá? Que eu vou para o gráfico, eu estou com a intuição. É um apelo geométrico. No entanto, tem a demonstração. Tem a demonstração por Leibniz e delta, está nas notas. E vejam ela lá nas notas, essa demonstração. O que eu vou fazer é usar, como por exemplo, para ver se tem esse limite aqui, ó. Limite com x tendendo a 3, tá certo? De x ao quadrado, x à terceira menos 27, dividido por x menos 3. Observe que aqui eu não posso usar as propriedades operatórias do limite. Eu posso usar as propriedades operatórias do limite se for assim, ó. Aí eu posso usar. Eu posso usar as propriedades operatórias, por quê? Porque o limite do numerador, qual é o limite do numerador? Qual é? Qual é o limite do numerador? Qual é o limite? Com x tendendo a 3, de x ao cubo menos 27. Qual é? 0. O limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. E quem é o limite com x tendendo a 3 de x menos 2? É 1. E aí tem uma proposição que diz que o limite do quociente
é o quociente dos limites, quando os dois limites existem, são números reais, e o limite do denominador é diferente de zero. Então, como isso ocorre, qual é a conclusão? A conclusão é que o limite com x tendendo a 3, de quem? De x ao cubo menos 27, dividido por quê? Por x menos 2. Limite do quociente é o quociente dos limites. Então isso aqui é 0 sobre 1, que é quanto? 0. Aqui eu posso usar, tá? Eu posso usar a propriedade operatória do limite. Mas, voltando para o original, tá? Para o original, o original que eu digo, o que eu tinha escrito antes, eu tinha escrito assim: limite com x tendendo a 3 de quem? De x ao cubo menos 27 dividido por quê? Por x menos 3. Aqui eu não posso usar a propriedade operatória do limite. Por quê? Porque o limite do numerador, 0, o limite do denominador, 0. A propriedade operatória, a proposição operatória que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites, não se responsabiliza por esse caso. Porque aqui o limite do denominador é 0. E lá, onde eu usei essa daqui, o limite do denominador precisa ser diferente de 0. Tá? Então, como é que eu faço para desenrolar isso aqui? Porque o limite do numerador tem-se, né? Limite com x tendendo a 3 do numerador é 0 e limite com x tendendo a 3 do denominador também é 0. E aí não dá para usar a propriedade operatória do limite, mas vai dar para usar essa daqui. Pelo seguinte, aí eu vou denotar certas funções aqui para você entender, para ficar nessa situação, para ficar à luz dessa proposição. E aí eu farei o seguinte: sejam f e g as funções dadas por f de x vai ser essa função x ao quadrado menos 27 sobre x menos 3, x ao quadrado, x ao cubo, menos 27, dividido por x menos 3, e g de x igual a... Eu vou botar uma interrogação, para não parecer que eu estou adivinhando. A g, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, tens, melhor, dado x diferente de 3, ó, porque o domínio de f, quem é? É o conjunto dos números reais que são o quê? Distintos de 3. Dado x diferente de 3, você tem o seguinte: quem é x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. Ó, em cima o numerador é a diferença de 2 cubos. E a diferença de 2 cubos eu sei como fatorar. Isso aqui é igual a quê? A x menos 3
vezes quanto, hein? X ao quadrado mais 3x mais 9, tá? Dividido por x menos 3. Ou seja, isso aqui é igual a... Agora, o x é diferente de 3. X menos 3 é diferente de 0. Portanto, isso aqui é quanto? É x ao quadrado mais 3x mais 9. Ou seja, dado x diferente de 3, essa expressão é igual a essa. Então, essa daqui vai ser a minha função g. Então, agora não é mais interrogação, tá entendendo? Para não aparecer que é divisão. Isso aqui veio ver. Eu podia até começar a redação, mas para você entender, porque eu quero colocar logo a luz da proposição. Então, x vai ser o quê? x2 mais 3x mais 9. Eu pergunto, quem é o domínio dessa função g? Os reais. Quem é o domínio da f? Hã? Os reais, excluindo o 3. O conjunto R menos o conjunto unitário 3. Então, o que é que eu tenho aqui nessa igualdade? O que é que eu tenho dessa igualdade? Eu tenho o seguinte: f de x, o f de x é igual a g de x, qualquer que seja o x diferente de 3. Qualquer que seja o x diferente de 3. Em particular, eu vou até colocar, em particular, lá, f de x é igual a g de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 2, 3, união 3, 4. E veja que isso aqui é uma vizinhança aberta estrita de 3, tá? Vou colocar aqui a figurinha, ó. Tá aqui o 3, então tá aqui o 4, tá aqui, podia ser outra, por isso que eu disse em particular, tá? Por exemplo, então nessa vizinhança aqui, ó, nessa vizinhança aberta e estrita de 3, as duas funções fg, elas estão definidas e elas coincidem. Só que a g tem limite com x tendendo a 3. A g tem limite com x tendendo a 3. Então, como, aí qual é a redação? Como o limite de g de x com x tendendo a 3 é igual a quanto, hein? Tem esse limite. Quanto é o limite de g de x com x tendendo a 3? Isso é o limite com x tendendo a 3 de quem? De x2 mais 3x mais 9. Isso é igual a quanto? Quanto? 27. Como esse limite é igual a 27, quer dizer, como a g tem limite, a f também vai ter. É a situação, é essa proposição, quer dizer, por essa proposição, a f também vai ter o limite de f de x com x tendendo a 3, que é o quê? Que é o limite com x tendendo a 3 de quem? De x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. Isso aqui também é igual a 27. Eu dissequei dessa maneira, tá? Eu escrevi dessa maneira, dissecando tudo, para mostrar que eu estou usando esta proposição aqui. Podia até dizer, eu fiz com esse pedantismo todo, né? Para mostrar que o que eu estou usando é esta proposição. Esse processo de calcular esse limite
tá? Dessa forma, é um processo no qual eu uso esta proposição, que diz o quê? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também terá, e terá o mesmo limite, tá? Então, é só essa vez que eu vou fazer com esse detalhamento todo, apenas para mostrar o quê? Para mostrar que eu estou usando, no caso desse limite e de outros parecidos que virão, eu estou usando esta proposição. Dá uma encerrada.